Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos ver sobre os testes de hipótese. Então vamos lá? Bem, então o que é uma hipótese estatística? É uma afirmação que nós fazemos sobre um ou mais parâmetros da nossa população. E o teste de hipótese é o conjunto de ferramentas estatísticas que vai nos permitir verificar se os dados da nossa amostra trazem evidências que apoiem ou não as hipóteses estatísticas que nós formulamos. Então, por exemplo, vamos considerar que μ seja a altura média de uma população, ou seja, é o nosso parâmetro sobre o qual nós gostaríamos de obter informações. E queremos verificar uma afirmação sobre esse parâmetro, ou seja, queremos testar uma hipótese. Então, queremos verificar, supondo que nós queiramos verificar se esse parâmetro μ ele é igual a uma quantidade fixada, por exemplo, se ele é igual a 180. Então, nós devemos formular as hipóteses estatísticas, que elas estão divididas em duas hipóteses. A hipótese nula é a hipótese que nós colocamos à prova, e a hipótese alternativa é a hipótese que será considerada aceitável caso a hipótese nula seja rejeitada. E essas hipóteses são chamadas respectivamente de H0 e H1. Então, no caso de comparar, testar se a média de uma população, a altura média de uma população é igual a 180, nós podemos formular esses tipos de hipóteses aqui, tá? Então, esse primeiro aqui, nós dizemos que o teste de hipótese ele é considerado bilateral se a nossa hipótese H0 ela tem o sinal aqui da igualdade e a hipótese H1 o sinal da diferença. Então, eu quero testar em H0 se a média é igual a 180, caso contrário, a altura média não é 180. Essas hipóteses H0 e H1, elas sempre são complementares uma à outra, tá? Nós podemos também fazer um teste de hipótese unilateral à esquerda, e nesse caso, as nossas hipóteses podem ser definidas dessa forma aqui. Então, eu quero testar em H0 se a média é, no mínimo, 180, ou caso a hipótese H0 não seja verdadeira, então a média é menor do que 180. E a hipótese, um teste de hipótese unilateral à direita, considera esse tipo de hipótese aqui, que a altura média seria de no máximo 180, enquanto em H1 eu definiria que a altura média é maior do que 180. E sempre que nós testamos uma hipótese, nós podemos cometer dois tipos de erros, que nós chamamos de erro tipo 1 e erro tipo 2. O erro tipo 1 consiste em rejeitar a hipótese nula quando essa é verdadeira, e nós denotamos por alfa a probabilidade do erro tipo 1, ou seja, alfa é a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeiro. Já o erro tipo 2 é não rejeitar a hipótese nula quando essa é falsa, e nós chamamos de beta a probabilidade do erro tipo 2, ou seja, beta é a probabilidade de não rejeitar H0, dado que H0 é falsa. Então, considerando um tamanho fixo de amostra, a gente não consegue controlar simultaneamente os dois tipos de erros. Então, o que se estabeleceu foi em fixar o erro tipo 1, que é o alfa, e em seguida definir o tamanho de amostra que reduza o erro tipo 2, que é o beta, tá? Então, aqui tem uma tabelinha que ilustra essa situação, né? Então, nós temos a situação em que H0 é verdadeira e nós rejeitamos H0, então cometemos o erro tipo 1. E nós podemos ter a situação em que H0 é falsa e nós não rejeitamos H0 e cometemos o erro tipo 2. Se nós tivermos H0 verdadeira e não rejeitarmos H0, nós tomaremos a decisão correta. E se nós tivéssemos H0 falsa e rejeitássemos H0, nós também tomaríamos uma decisão correta. Então, em geral, nós fixamos esse alfa, que é a probabilidade do erro tipo 1, em 10%, 5% ou 1%. E alfa também é chamado de nível de significância do teste de hipótese.
E quando nós vamos fazer um teste de hipótese, nós devemos passar por alguns passos, tá? Então, nós podemos fazer esse teste de hipótese de duas formas distintas que conduziriam ao mesmo resultado. Então, nós vamos primeiramente definir uma estatística teste, que é uma função da amostra, que vai nos ajudar a verificar se a nossa afirmação é verdadeira ou não sobre o nosso parâmetro. A partir dessa estatística teste, nós podemos seguir por esse possível caminho aqui, que é construir a região crítica para então tirarmos a conclusão do nosso teste. Ou nós poderíamos também, a partir da estatística teste, calcular o p-valor do nosso teste e com isso também tirar a conclusão do nosso teste. Então, aqui no nosso curso, nós vamos ver essas duas formas de conduzir o teste de hipótese para algum parâmetro da nossa população. Então, o primeiro teste de hipótese que nós vamos ver é quando nós quisermos testar uma afirmação para a média de uma população normal, por exemplo, tá? Então, se nós quisermos testar, será que essa média ela é igual a um valor fixado, que nós vamos chamar de μ0 de forma genérica aqui? Ou não? Caso contrário, será que essa média é diferente de μ0? Então, se nós tivermos uma hipótese desse tipo, nós temos um teste de hipótese bilateral. Se nós estivermos testando, será que a nossa média é, no mínimo, μ0, maior ou igual a μ0? Ou não, caso contrário, será que a nossa média é menor do que μ0? Então, nós temos, nesse caso, o nosso teste de hipótese à esquerda, unilateral à esquerda. E se nós tivéssemos esse tipo de hipótese aqui em H0, μ menor ou igual a μ0 e H1, μ maior do que μ0, nós teríamos o chamado teste de hipótese unilateral à direita para o parâmetro μ. Então, como nós vimos no intervalo de confiança, né, nós temos duas situações que podem acontecer quando nós estamos estudando a média de uma população normal. Então, nós temos a situação em que a gente pode conhecer a variância da população ou não conhecer essa variância. Então, nós vamos ver os dois casos aqui. Então, primeiro esse caso aqui, nós queremos testar uma hipótese para a média de uma população normal e nós conhecemos a variância dessa população. Então, nós temos esse cenário aqui, a nossa população. Nós verificamos, né, que essa estatística aqui, x barra menos a sua média dividido por sigma sobre raiz de n, essa estatística segue uma distribuição normal padrão. Então, é essa estatística que nós vamos utilizar para testar alguma afirmação para o parâmetro μ, tá? E nós vamos utilizar essa estatística supondo que a nossa hipótese H0 seja verdadeira, ou seja, supondo que μ seja igual ao valor μ0 definido na hipótese H0. Então, essa estatística aqui, ela é chamada de estatística teste, ou estatística do teste também, tá? Para verificar se a afirmação que nós fizemos para o nosso parâmetro μ é verdadeiro, nós podemos ou construir a região crítica ou calcular o p-valor, como nós vimos anteriormente. Então, primeiro vamos ver a construção da região crítica. Então, a região crítica é a região que vai nos levar à rejeição da nossa hipótese H0. Se as nossas hipóteses, se o nosso teste de hipótese for bilateral, a nossa região crítica ela vai estar dividida em duas partes. Se o nosso teste de hipótese for unilateral à esquerda, a região crítica é a área à esquerda de um certo valor, que nós vamos chamar de valor crítico. E se o teste de hipótese for unilateral à direita, a região crítica é a área à direita de um certo valor crítico. Esse valor crítico ele é encontrado com base na distribuição da estatística teste que nós estamos utilizando. Como nesse caso a variância populacional é conhecida e eu estou usando a estatística Z0, que tem distribuição normal padrão,
Então, nós vamos encontrar esses valores críticos aqui, que são os valores que delimitam a região crítica da região de aceitação, com base na tabela da normal padrão. Então, se o teste for bilateral, ou seja, se nós estivermos testando essa hipótese desse tipo que está aqui, quando que nós vamos rejeitar a hipótese H0? Quando a média da minha amostra ficar cada vez mais distante, significativamente distante do valor que eu estou afirmando na minha hipótese H0, tanto para menor quanto para maior. Ou seja, se essa estatística teste cair para cá, para essa região aqui, à esquerda de ZI, ou se essa estatística teste cair à direita de ZS. Então, se a minha estatística teste cair aqui ou aqui, eu vou rejeitar a hipótese H0. Ou seja, se a minha estatística Z0 pertencer à região crítica, eu rejeito H0, considerando esse nível alfa de significância. Esse alfa é a área da região crítica. Então, num teste bilateral, o alfa ele está dividido por 2. Então, eu tenho alfa sobre 2 é essa área aqui, alfa sobre 2 essa área aqui, e 1 menos alfa é a área entre os valores críticos. Num teste de hipótese unilateral à esquerda, o alfa, que é o nível de significância, é a área da região crítica. Como a área da região crítica é só para cá, aqui ficaria todo o valor do meu alfa. E o restante vale 1 menos alfa. Se eu tivesse um teste unilateral à direita, a minha região crítica estaria para cá e o alfa estaria todo nessa região aqui, e abaixo desse ZS eu teria a área 1 menos alfa. Outra forma de conduzir esse teste de hipótese é calcular o p-valor. O p-valor é a probabilidade de se observar valores mais extremos do que aquele que foi observado, supondo que a hipótese H0 é verdadeira. No teste unilateral à direita, o p-valor é a área acima do Z0. Então, a gente sempre tem que lembrar que o p-valor é a área no sentido da região crítica, indo para a região crítica. Então, se o teste for unilateral à direita, o p-valor é a área acima da minha estatística teste, onde quer que ela tenha caído aqui. Se o teste for unilateral à esquerda, o p-valor é a área abaixo da região crítica. É abaixo da estatística Z0, tá? Então, no teste unilateral à direita, o p-valor é a área acima da estatística teste. Se o teste for unilateral à esquerda, o p-valor é a área abaixo da estatística teste. Se o teste for bilateral, o p-valor é 2 vezes a área acima do valor da estatística teste em valor absoluto. E nós vamos concluir como que a gente tira a nossa conclusão usando o p-valor. Se o p-valor for menor ou igual ao nível de significância que nós estamos considerando no nosso teste, nós rejeitamos a hipótese H0 ao nível alfa de significância. Caso contrário, nós não podemos rejeitar essa hipótese H0. Então, aqui tem uma representação de um teste unilateral à esquerda. Vamos supor que a minha estatística teste tenha caído aqui, aqui seja a minha região crítica. Toda a região em vermelho é a minha região crítica. Eu encontrei um valor crítico usando a tabela normal padrão, calculei a estatística teste usando as informações da amostra e esse valor caiu aqui. Então, nós calcularíamos o p-valor fazendo a área abaixo desse valor Z0. Como a área abaixo do Z0 é menor que a área vermelha toda aqui, então isso me leva a crer que esse Z0 está ficando significativamente distante aqui do zero, me levando a crer que a minha hipótese H0 é falsa, tá? Caso contrário, se o meu Z0 caísse aqui ou qualquer outro lugar para cá, a área abaixo do Z0 seria maior que a área
vermelhinha aqui, e isso ia me levar a não rejeitar a minha hipótese H0, como nesse desenho aqui. Se o Z0 estivesse aqui, essa área seria maior que a área vermelha, ou seja, o Z0 estaria na região de aceitação. Isso me leva a não rejeitar a minha hipótese H0. Então, para ilustrar, vamos considerar esse exemplo aí. Um engenheiro afirma que a resistência média compressiva do concreto produzido por uma indústria é 2.250. Observando uma amostra de 16 pedaços de concreto, ele encontrou uma média de 2.100. Supondo que essa variável, resistência compressiva do concreto, siga uma distribuição normal, com um desvio padrão populacional de 350, considerando o teste de hipótese bilateral, nós vamos verificar se a afirmação do engenheiro é verdadeira ao nível de 5% de significância. Então, o que o engenheiro está afirmando? Que a resistência média compressiva do concreto é 2.250, ou seja, que a média da população é 2.250. Se eu vou considerar a hipótese bilateral, eu tenho que definir as hipóteses dessa forma aqui. H0 contendo a igualdade, H1 contendo o símbolo de diferença. Então, a hipótese H0, μ é igual a 2.250, enquanto que H1, μ é diferente de 2.250. Como lá no problema foi dada a informação do desvio padrão populacional, se eu sei o desvio padrão populacional, eu também sei o valor da variância populacional. Então, como eu conheço a variância populacional, eu uso a estatística teste que nós vimos anteriormente, Z0, que é essa daqui. Então, é essa estatística teste que nós vamos usar aqui. X barra menos μ0 dividido por sigma, que é o desvio padrão populacional, sobre raiz de n, que é o tamanho da amostra. Então, x barra é a resistência média da amostra, que deu 2.100. μ0 é o valor do meu μ, supondo esse valor H0 seja verdadeiro, o valor definido em H0 seja verdadeiro, que é 2.250. Sigma é 350 e N é 16. Fazendo essa conta, nós encontramos uma estatística teste de menos 1,71. Se eu for construir a região crítica, como que eu tenho que fazer? Eu preciso utilizar o valor do nível de significância do teste. Então, como o teste, vou voltar aqui para mostrar para vocês. Eu falei para testar essa afirmação ao nível de 5% de significância, e o meu teste de hipótese ele é bilateral. Então, a região crítica é essa aqui do meio, essa região que eu vou usar aqui, tá? Então, o teste é bilateral e o meu alfa é 5%. Se o meu alfa é 5%, quer dizer que essa área aqui acima do ZS é 2,5%. E essa área abaixo do ZI também é 2,5%. Então, lá na tabela da normal padrão, eu encontro qual o valor da variável Z, tal que a área abaixo desse valor é 2,5%, eu encontraria o ZI. Ou qual o valor da tabela Z, tal que a área abaixo desse valor é toda a área até aqui, que é 2,5 mais 95%, que vai dar 97,5%. Eu encontraria o ZS, certo? Então, é assim que eu encontraria os limites aqui, os valores críticos desse teste de hipótese aqui. Então, nós vamos lá na tabela. Eu vou passar aqui para mostrar na tabela da normal padrão para vocês, tá? Então, eu vou procurar, eu quero achar o valor de Z, tal que a área acima dele é alfa sobre 2, ou seja, é 2,5%, que é
5% dividido por 2 dá 2,5%. Se a área acima dele é 2,5%, a área abaixo dele, que é a área que essa tabela me dá, é 97,5%. Então, eu procuro na tabela a área que mais se aproxima do 97,5% e vejo o valor correspondente do meu Z. Então, o valor crítico positivo desse teste é 1,96. Como a distribuição normal padrão ela é simétrica em torno do zero, o valor aqui ZI seria o mesmo valor ZS, só que com o sinal oposto, tá? Então, se o ZS é 1,96, o ZI é menos 1,96, devido à simetria da distribuição normal padrão, em torno do zero. Logo, qual que é a região crítica, né? A região crítica, eu encontrei ali que o meu ZI é menos 1,96, o meu ZS é 1,96. Logo, a região crítica é a região de menos infinito até menos 1,96 e de 1,96 até mais infinito. Ou seja, se a minha estatística teste pertencer a esse conjunto aqui ou a esse conjunto aqui, eu vou rejeitar a hipótese H0. Caso contrário, se a minha estatística teste pertencer à região aqui de dentro, estiver entre menos 1,96 e 1,96, nós dizemos que nós não podemos rejeitar a hipótese H0. Como a nossa estatística teste aqui deu menos 1,71 e a nossa região crítica foi essa aqui, de menos infinito a menos 1,96, de 1,96 até mais infinito, e esse valor ele não pertence a essa região aqui. Então, a nossa conclusão é que nós não podemos rejeitar a hipótese H0 ao nível de 5% de significância, ou seja, nós não podemos rejeitar, nós não podemos dizer que a afirmação do engenheiro é falsa, certo? Porque nós não rejeitamos a afirmação dele, então nós não podemos dizer que a afirmação do engenheiro era falsa. Agora nós vamos testar a mesma hipótese, só que usando o p-valor. Aquela hora a gente fez usando a região crítica, né? Encontrando ali os valores críticos da tabela normal padrão. Agora nós vamos fazer o mesmo teste usando o p-valor. Então, as hipóteses são as mesmas, continua sendo um teste de hipótese bilateral. A estatística teste continua sendo a mesma, não altera a estatística teste, tá? Fica o mesmo cálculo que nós fizemos anteriormente. Só que agora a gente vai calcular o p-valor. Qual que é o p-valor num teste bilateral? Um teste bilateral, o p-valor é 2 vezes a área na normal padrão acima da estatística Z0 em valor absoluto. Ou seja, é 2 vezes a área acima de menos 1,71 em valor absoluto. Mas o valor absoluto de menos 1,71 é 1,71. Então, eu preciso encontrar a área acima de 1,71. Bom, a tabela normal padrão me dá a área abaixo de 1,71. Se eu quiser a área acima de 1,71, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 1 menos a área abaixo de 1,71, que é 0,9564. Se vocês olharem lá na tabela, a área, procura lá no Z igual a 1,71. 0,9564 é a área abaixo do 1,71. Mas como eu quero a área acima de 1,71, eu faço 1 menos a área abaixo de 1,71. Fazendo 2 vezes isso, nós encontramos o p-valor igual a 0,0872. E agora a nossa conclusão é comparando o p-valor com o alfa, que é o nível de significância. Se o p-valor for menor ou igual a alfa, nós rejeitamos a hipótese H0.
Mas nesse caso, o nosso p-valor foi maior do que alfa, que é igual a 5%. Nosso alfa é de 5% nesse exemplo. Então, como o p-valor foi maior do que o alfa, nós não podemos rejeitar a hipótese H0 ao nível de 5% de significância. Então, essas foram duas formas de testar a mesma hipótese, né? Aqui usando a região crítica, comparando a estatística teste com a região crítica e tirando a conclusão. E aqui a outra forma, calculando o p-valor e comparando o p-valor com o nível de significância do teste. São duas formas aí que nós temos de testar a mesma hipótese. E só que as conclusões que nós obtemos pelos dois métodos têm que ser as mesmas, só que são formas distintas de testar essas hipóteses. Quando nós quisermos testar uma hipótese para o parâmetro μ, para a média de uma população normal, mas nós não conhecermos a variância dessa população, então, como nós vimos, aí nós vamos precisar estimar a variância da população pela variância da amostra, consequentemente, o sigma, que é o desvio padrão da população, terá que ser substituído por S, que é o desvio padrão da amostra. E quando nós fazemos essa estimação aqui pela variabilidade, estimamos a variabilidade da população pela variabilidade da amostra, a distribuição de probabilidade disso daqui não é mais normal. É uma distribuição T de student com n menos 1 grau de liberdade. E nesse caso, essa é a estatística teste que nós vamos usar para testar uma hipótese para a média da nossa população. Se nós utilizarmos a região crítica para testar essa hipótese, nós devemos comparar esse valor aqui com os valores críticos da tabela T de student. Se o teste for bilateral, nós teremos duas regiões, duas áreas que correspondem à região crítica, no qual essa área da região crítica é o alfa, o alfa, que é o nível de significância, é a área da nossa região crítica. E 1 menos alfa é a área da nossa região de aceitação. Se o teste for bilateral, nós devemos encontrar dois valores críticos aqui, que na tabela T, como ela é simétrica em torno do zero, nós teremos um valor crítico negativo e um valor crítico positivo. Se nós tivermos um teste unilateral à esquerda, nós teremos apenas um valor crítico aqui, negativo, que vai delimitar a região crítica da região de aceitação. E se nós tivermos um teste unilateral à direita, nós vamos ter um valor crítico positivo, que vai delimitar a região crítica da região de aceitação. Se a nossa estatística teste pertencer à região crítica, nós vamos rejeitar a nossa hipótese H0, ou seja, a afirmação que nós fizemos inicialmente sobre o nosso parâmetro não é verdadeira com base na nossa amostra. Se a estatística teste que nós calcularmos aqui pertencer à região de aceitação, então nós não poderemos rejeitar a nossa hipótese H0. Então, essa é a conclusão usando a região crítica, tá? Nós também podemos tirar as nossas conclusões usando o p-valor. O p-valor para um teste unilateral à direita é a área acima da estatística teste. O p-valor para um teste unilateral à esquerda é a área abaixo da estatística teste. E o p-valor no teste bilateral é 2 vezes a área acima da estatística teste em valor absoluto. Então, vamos ver um exemplo aqui. Um professor acredita que a nota média de estatística dos estudantes de sua turma é de, no máximo, 6. Para tanto, ele coletou uma amostra de 10 notas, as quais apresentaram uma média de 4,5 e uma variância de 4. Sabendo que as notas dos estudantes seguem uma distribuição normal e considerando o teste unilateral à direita,
Vamos verificar se a crença do professor é verdadeira ao nível de 5% de significância. Então, nós vamos fazer um teste de hipótese unilateral à direita para testar a afirmação do professor. Ele fez uma afirmação para a média de uma população. Então, no caso, essa é a hipótese que ele está afirmando. Unilateral à direita, H1 tem o sinal de maior, tá? E H0, por complemento ali, tem o sinal de menor ou igual. Então, a hipótese H0, Mi menor ou igual a 6, H1, Mi maior do que 6. Informações do exercício. A nota média da amostra, que é x barra, é 4,5. Variância da amostra é S ao quadrado. Tamanho da amostra é 10 e o nível de significância 5%. São informações que nós obtemos aqui, tá? Como nós falamos aqui que a nossa variável segue uma distribuição normal, mas não foi dada nenhuma informação, nem da variância da população, nem do desvio padrão dessa população, então nós estamos considerando que a variância populacional é desconhecida. Se essa variância populacional é desconhecida, nós devemos usar a estatística T0 para testar essa afirmação para o nosso parâmetro. Então, substituindo aqui a média 4,5, Mi0 é o valor do meu Mi definido na hipótese H0, definido na hipótese H0, tá? Então, a gente, aqui, ó, vendo que a hipótese H0 tem um sinal de igualdade. Então, o 6 é uma das notas médias aqui definidas para esse conjunto do Mi aqui. Então, é esse valor que a gente considera aqui na hipótese para o valor de Mi0, tá? S é o desvio padrão amostral, ou seja, a raiz quadrada da variância amostral, que nesse caso é 2. E N é o tamanho da amostra. Fazendo essa conta, encontramos uma estatística teste de menos 2,37. Vamos comparar com a região crítica da tabela T de Student. Então, como nós temos alfa igual a 5% e o teste é unilateral à direita, tá? Eu vou voltar ali para mostrar. Então, nós estamos nessa situação aqui agora. Teste unilateral à direita, a região crítica está toda para cá. Então, eu preciso encontrar esse valor crítico TS aqui. Então, eu preciso encontrar esse TS que vai delimitar a região crítica da região de aceitação. E o TS é tal que a área acima dele é alfa. Nesse exemplo, a área acima dele é 5%. Então, eu preciso encontrar esse valor tal que a área acima dele seja 5% e ele tenha n-1 grau de liberdade, ou seja, 9 graus de liberdade. Então, se nós observarmos lá na tabela da distribuição T de Student, olhando aqui nessa coluna o n-1, que é 9, e procurando aqui em cima a área acima desses valores aqui, igual a área acima desse valor igual a 5%, tá? Aqui nós temos as áreas acima desses valores da distribuição T de Student. Então, o valor da distribuição T é 1,833. É o valor com 9 graus de liberdade, tal que a área acima dele seja 5%. Então, esse valor 1,833 é o valor que delimita aqui a região crítica da região de aceitação. Como o teste é unilateral à direita, esse valor aqui ele é positivo, tá? Cuidado com isso. Se o teste fosse unilateral à esquerda, eu poderia usar por simetria, encontrar o valor positivo, só que aí o valor crítico seria negativo, porque ele está nessa região aqui, né? Mas como o teste é unilateral à direita, ele está na região dos valores positivos da distribuição T.
Então, a região crítica são os valores acima de 1,833, ou seja, de 1,833 até infinito. Essa é a minha região crítica. Eu vou rejeitar minha hipótese H0 para todos os valores de T0 que pertencerem a essa região. Como o valor que eu calculei aqui não pertence a essa região, ou seja, ele está na região de aceitação, nós não podemos rejeitar a hipótese H0 ao nível de 5% de significância. Então, essa é a nossa conclusão do teste. Nós não rejeitamos H0, ou seja, nós não rejeitamos a afirmação do professor ali de estatística ao nível de 5%. Teste de hipótese para a variância de uma população normal, quando nós quisermos testar uma afirmação para a variância da nossa população normal. Nós podemos também ter o teste de hipótese bilateral, verificando se a variância dessa população é igual a um certo valor fixado, que nós vamos chamar de sigma zero ao quadrado. Caso contrário, a hipótese H1 será se a variância dessa população é diferente desse valor fixado. Se nós estivermos fazendo o teste unilateral à esquerda, as nossas hipóteses ficariam dessa forma. H0, variância maior ou igual ao sigma zero ao quadrado. H1, variância menor que o sigma zero ao quadrado. Se nós estivéssemos fazendo teste de hipótese unilateral à direita, a nossa hipótese H0 ficaria a variância menor ou igual ao sigma zero ao quadrado, H1 variância maior que o sigma zero ao quadrado. Para testar a hipótese para a variância, nós vamos usar essa estatística teste aqui, que envolve a variância da população e a variância da amostra. E com ela a gente consegue testar essa afirmação sobre a variância da nossa população. E essa estatística teste aqui, ela tem uma distribuição Q quadrado com n menos 1 grau de liberdade, e nós vamos chamar essa estatística de Q quadrado zero. Vamos calcular esse valor com base na nossa amostra e vamos comparar com a região crítica. Se o teste de hipótese for bilateral, a nossa região crítica estará dividida em duas áreas. E nós precisaremos encontrar dois valores críticos daqui quadrado. Um valor crítico inferior e um valor crítico superior, que vão delimitar a região crítica da região de aceitação. Se nós tivermos um teste de hipótese unilateral à esquerda, nós vamos ter apenas um valor crítico inferior, um único valor crítico, que vai delimitar a região crítica da região de aceitação, e a região crítica fica à esquerda desse valor crítico. Se nós tivermos um teste de hipótese unilateral à direita, nós vamos ter um único valor crítico também, que vai delimitar a região crítica da região de aceitação, e a região crítica vai ser a região à direita desse valor aqui. E vamos rejeitar a hipótese H0 caso essa estatística teste aqui pertença à região crítica. Se no teste bilateral esse valor cair aqui ou aqui, rejeitamos H0. Se no teste unilateral à esquerda esse valor cair aqui nessa região aqui, rejeitamos a hipótese H0. Ou se no teste unilateral à direita esse valor pertencer a essa região aqui, nós também rejeitamos a hipótese H0. Lembrando que a área da região crítica sempre vale alfa, e no teste bilateral esse alfa está dividido em duas áreas. Então vamos ver um exemplo aqui. Uma máquina de encher pacotes de café está regulada para enchê-los com média de 500 gramas e desvio padrão 10 gramas. O peso de cada pacote X segue uma distribuição normal. Colheu-se uma amostra de 16 pacotes e observou-se uma variância de 169. Com esse resultado, você diria que a máquina está desregulada com relação à variância, considerando 5% de significância?
Eu coloquei ali, considere teste bilateral. Então, nós queremos verificar uma afirmação para a variância da população. A variância esperada é essa daqui, ó. O desvio padrão é 10, logo a variância é o desvio padrão ao quadrado. Ou seja, se a máquina estiver regulada, ela deve ter uma variância igual a 100. Então, com base nessa amostra, eu quero saber o quão distante a variância da minha amostra está da variância esperada, ou seja, do 100. Se estiver muito distante estatisticamente, a gente faz isso usando o teste de hipótese, isso nos leva a crer que a nossa máquina está desregulada com relação à variância. Se essa variância amostral estiver estatisticamente próxima da variância populacional, isso nos leva a crer que a nossa máquina está regulada com relação à variância. Então, nós devemos fazer um teste de hipótese para a variância. Então, informações aqui do nosso exercício. Variância amostral igual a 169. N, 16. Nível de significância, 5%. Considerando hipótese bilateral, nós temos H0, a variância igual a 100, H1, a variância diferente de 100. Como é um teste de hipótese para variância, nós devemos usar essa estatística teste Q quadrado 0 aqui. N menos 1 é 15, 16 menos 1. S ao quadrado é a variância amostral, 100 é o valor da minha variância, supondo que a máquina esteja regulada, ou seja, igual a 100. Calculando esse valor, nós encontramos 25,35. Agora, vamos encontrar a região crítica desse teste. Da tabela aqui quadrado, nós devemos encontrar os valores críticos inferior e superior, tais que a área, né, voltando aqui no gráfico, ó, o teste é bilateral, tá? A tabela daqui quadrado que nós temos, ela nos fornece a área acima de um valor daqui quadrado. Então, quando eu quiser encontrar o Q quadrado superior, como o nível de significância é de 5% aqui no nosso exercício, a área acima desse Q quadrado superior deve ser alfa sobre 2, ou seja, 5% dividido por 2, que é 2,5%. E a área acima do Q quadrado inferior deve ser 1 menos alfa sobre 2, ou seja, 0,975. Então, nós devemos encontrar aqui o Q quadrado superior, que é o valor da Q quadrado, com n menos 1 graus de liberdade, 15 graus de liberdade, tal que a área acima desse valor seja de 2,5%. O Q quadrado inferior é o valor da Q quadrado com 15 graus de liberdade, tal que a área acima desse valor seja de 97,5%. Da tabela Q quadrado, nós temos que com 15 graus de liberdade, o valor da Q quadrado, tal que a área acima dele seja 97,5%, é 6,262. E o valor da Q quadrado, com 15 graus de liberdade, tal que a área acima desse valor seja 2,5%, é 27,488. Logo, o Q quadrado inferior, valor crítico inferior da Q quadrado é 6,262. E o Q quadrado superior é 27,488. Logo, a região crítica é o conjunto de 0 até 6,262 e de 27,488 até mais infinito. Como o valor que nós calculamos não está nessa região crítica, não pertence à região crítica, a nossa conclusão é que nós não podemos rejeitar a hipótese H0 ao nível de 5% de significância. Nós também temos o caso em que nós podemos ter interesse em testar uma afirmação para uma proporção populacional.
Então, quando isso acontecer, a gente vai fazer um teste de hipótese para a proporção. Se a nossa hipótese for bilateral, a gente vê um teste de hipótese bilateral. As hipóteses seriam desse tipo: H0, essa proporção igual a um P0, um valor fixado, uma proporção fixada, H1, P diferente de P0. Se nós tivermos um teste de hipótese unilateral à esquerda, nós definiremos as nossas hipóteses dessa forma: H0, P maior ou igual a P0, H1, P menor do que P0. E se nós tivermos um teste de hipótese unilateral à direita, a nossa hipótese H0 será definida como P menor ou igual a P0 e H1, P maior do que P0. Para testar essas hipóteses aí, nós vamos utilizar então quando a gente quer estudar a proporção, a nossa variável tem distribuição Bernoulli, a gente vai usar essa estatística teste aqui para testar essa hipótese para esse parâmetro P aqui. Então, a estatística teste é a estatística Z0, que é igual a P chapéu menos P0, dividido pela raiz quadrada de P0 vezes 1 menos P0 sobre N, onde o P chapéu é a proporção amostral de sucessos, que está sendo usado para estimar o P, que é a proporção populacional de sucessos. E o P0 é o valor do meu parâmetro P definido na hipótese H0. Se nós tivermos um teste de hipótese bilateral, nós teremos a região crítica dividida em duas áreas, com probabilidade alfa sobre 2, enquanto que a região de aceitação terá a probabilidade 1 menos alfa. Quando nós tivermos também teste bilateral, nós teremos dois valores críticos, um valor crítico inferior e um valor crítico superior. No caso do teste de hipótese para proporção, e como nós estamos usando estatísticas Z0, nós vamos usar os valores críticos da tabela normal padrão. Então, nós teremos o valor Z aqui negativo e o valor Z positivo, que vão delimitar a região crítica da região de aceitação no teste bilateral. Se nós tivermos o teste unilateral à esquerda, nós teremos um valor crítico negativo, tal que a área abaixo desse valor é alfa, e se nós tivermos o teste unilateral à direita, nós teremos um valor crítico positivo, tal que a área acima desse valor é alfa, que é a região crítica que vai me levar a rejeitar a hipótese H0. Então, como um exemplo, um fabricante de um medicamento afirma que ele é, no mínimo, 90% eficaz em curar uma alergia. Em uma amostra de 200 pessoas que tinham alergia, a droga curou 160 pessoas. Determine se a afirmação do fabricante é verdadeira ao nível de 10% de significância e vamos considerar agora um teste de hipótese unilateral à esquerda. Então, as informações que nós temos desse problema é P chapéu é a proporção amostral de pessoas curadas da alergia. Então, o fabricante fez uma afirmação sobre uma proporção populacional de pessoas curadas. Nós vamos, para estimar essa proporção populacional, vamos usar a proporção amostral. Então, na amostra, o medicamento curou 160 pessoas dentre 200. Logo, a proporção amostral é 160 sobre 200, que é igual a 0,8. Tamanho da amostra é 200 e o alfa, que é o nível de significância, é 10%. Então, as hipóteses, considerando hipótese unilateral à esquerda, as hipóteses devem ter esses símbolos aqui. H0, P maior ou igual a 90%, que é 0,9. H1, P menor que 90%, que é 0,9. Então, essa é a hipótese unilateral à esquerda. Calculando o valor da estatística teste, que é P chapéu, que é 0,8, menos P0, que é o valor do meu P sob H0, dividido pela raiz quadrada de P0, 1 menos P0 sobre N.
nós encontramos o valor da estatística teste de menos 4,71. Ao nível de 10% e considerando hipótese unilateral à esquerda, a nossa região crítica é essa daqui. Então, nós precisamos encontrar o valor do z, que vai ser um valor negativo, porque ele está aqui antes do zero, tal que a área abaixo desse valor seja de alfa. No meu exemplo aqui, o alfa é de 10%. Então, qual que é esse valor crítico da normal padrão, tal que a área abaixo dele seja de 10%? Então, nós vamos lá na tabela da normal padrão, vamos procurar a área mais próxima de 10%, encontramos aqui. E o valor crítico é menos 1,28. Então, esse valor menos 1,28 é o valor da minha distribuição Z, tal que a área abaixo desse valor seja de 0,10. Logo, a região crítica são os valores inferiores a menos 1,28. Como o valor da estatística teste, menos 4,71, pertence à região crítica, então nós rejeitamos a hipótese H0 ao nível de 10% de significância. Ou seja, existem evidências amostrais de que a afirmação do fabricante não é verdadeira. Nós rejeitamos a afirmação do fabricante do medicamento. Outra situação que nós também podemos ter interesse e que nós vamos querer estudar é o caso em que a gente vai querer comparar dois grupos, tá? Então, nós vamos considerar aqui que nós temos duas populações. Então, nós vamos definir aqui uma população representada por uma variável x1, segue uma distribuição normal, tem uma média μ1 e uma variância σ1 ao quadrado. Temos uma outra população definida pela variável x2, que tem uma média também de distribuição normal, uma média μ2 e uma variância σ2 ao quadrado. O nosso objetivo é comparar aqui, será que as médias dessas populações são iguais? Será que as variâncias dessas populações são iguais? Então, aí a gente vai fazer um teste para comparar esses grupos. Para isso, nós vamos retirar uma amostra dessa população 1, que vai ter um tamanho que nós vamos denotar por N1. Essa amostra, a gente consegue calcular as informações dessa amostra. Média dessa amostra, que eu vou chamar de x barra 1, variância dessa amostra 1, que eu vou chamar de S1 ao quadrado. Da mesma forma, eu posso retirar uma amostra de um tamanho que eu denotei aí por N2 da população 2. Calcular medidas dessa amostra, variância dessa amostra, média dessa amostra, que nós vamos usar essas notações que estão aí. Outra coisa importante é que nós consideramos que essas amostras são selecionadas independentemente uma da outra, são grupos independentes que nós queremos comparar. Então, quando a gente fala em comparar grupos independentes, o primeiro passo é comparar as variâncias desses grupos, tá? Aqui a gente está supondo que tanto as médias quanto as variâncias das duas populações são desconhecidas. Então, o primeiro passo é comparar as variâncias, pois a comparação de médias vai depender da comparação de variâncias. Então, primeiro a gente compara as variâncias, e se nós concluirmos nesse teste de variâncias que as variâncias são estatisticamente iguais, nós vamos comparar as médias considerando isso daqui. Se não, se nós concluirmos no nosso teste de variâncias que as variâncias são estatisticamente diferentes, nós vamos conduzir um outro teste de hipótese considerando que as variâncias são diferentes. Então, primeiro vamos começar com o teste que compara as variâncias das duas populações. Então, nós podemos ter o teste bilateral, no qual a hipótese H0 é a hipótese de igualdade de variâncias dos dois grupos, enquanto que H1 é a hipótese de que as variâncias são diferentes. Unilateral à esquerda,
H0, a variância da população 1 é maior ou igual à variância da população 2. H1, a variância da população 1 é menor do que a variância da população 2. Se o teste for unilateral à direita, a hipótese H0 vai ser do tipo: a variância da população 1 é menor ou igual à variância da população 2, enquanto que a hipótese H1, a variância da população 1 é maior do que a variância da população 2. Quando nós quisermos comparar as variâncias dessas duas populações, nós vamos usar essa estatística teste aqui, que é a estatística teste da F0, que é a razão entre as duas variâncias amostrais, ou seja, é a variância da amostra proveniente da população 1 dividido pela variância proveniente da população 2. Foi provado que isso daqui tem uma distribuição de probabilidade F de Snedeker com parâmetros N1-1 e N2-1. Nós vamos calcular essa estatística F e vamos comparar com os valores críticos dessa tabela F. Se o teste for bilateral, nós teremos dois valores críticos que delimitam a região crítica da região de aceitação, tais que os valores à esquerda do limite inferior FI aqui e a área à direita do FS formam a região crítica, enquanto que os valores entre o FI e o FS definem a região de aceitação com área 1 menos alfa, e a área da região crítica é igual a alfa. Se o teste for unilateral à esquerda, nós teremos um único valor crítico FI aqui, tal que a área abaixo desse FI é alfa, e a área acima desse FI é 1 menos alfa. E se nós tivermos um teste unilateral à direita, nós teremos um F crítico superior aqui, tal que a área acima dele é alfa e a área abaixo dele é 1 menos alfa. Esses valores críticos aqui, para encontrar esses valores, nós vamos utilizar essa tabela F aqui, tá? Então, essa tabela F, ela tem esses dois parâmetros que nós chamamos de graus de liberdade da distribuição F, que é N1-1 é um parâmetro e N2-1 é outro parâmetro, tá? Essa tabela F que tá aí, ela considera que aqui no interior dessa tabela nós temos os valores da variável com distribuição F, tal que a área acima desses valores é de 5%, tá? Tem outras tabelas que eu coloquei lá no Moodle, tem a área acima de 5%, tem os valores da distribuição F, tal que a área acima desses valores é de 10%, de 2,5% e assim por diante. No entanto, para cada percentual diferente, a gente vai ter uma tabela diferente, tá? Por quê? Porque não é possível colocar todas essas informações em uma única tabela, tá? Então, essa tabela, por exemplo, a área acima desses valores é 5%, certo? Que é essa área aqui. O N-1, o valor N-1, nós vamos procurar aqui na parte no topo da nossa tabela, na parte superior da nossa tabela. E o valor N-2 nós vamos procurar na margem esquerda da nossa tabela, tá? Então, a gente vai encontrar aqui no interior da tabela os valores críticos da distribuição F, o N-1 para um N1-1, que nós vamos procurar aqui em cima, e um N2-1, que nós vamos procurar aqui na lateral, se a área acima desse valor que eu quiser procurar for de 5%. Então, essa tabela F, como nós vimos, ela vai nos dar esse FS, tá? A tabela F, ela nos dá o limite superior, ou seja, ela nos dá o valor da distribuição F com parâmetros N1-1 e N2-1
tal que a área acima desse valor é um alfa ou um alfa sobre 2, né? Uma área ali fixada. É a área, ele vai me dar o valor da f tal que a área acima desse valor seja, por exemplo, um alfa sobre 2, se eu tiver num teste bilateral. Se eu quisesse num teste bilateral encontrar o limite crítico inferior, aí o que que acontece? A gente não tem, por exemplo, se eu estou num teste de hipótese onde o meu nível de significância é de 10%, a área da região crítica estaria dividida em duas áreas, então eu teria 5% acima do FS, 5% abaixo do FI. E com os 5% eu consigo achar o FS, mas eu não tenho uma tabela que me dá a área acima do FI, ou seja, uma área de 0,95, né? Uma área de 0,95. Então, o que que eu faço se eu quiser achar o FI a partir do FS, né? Ou seja, eu quero achar o valor da tabela F, tal que a área abaixo desse valor é 5%, sabendo que eu tenho uma tabela F que me dá os valores tais que a área acima desses valores são iguais a 5%. Então, quando a gente quiser fazer isso, a gente vai ter que fazer uma continha, tá? Vou usar a mesma tabela F de 5%. Se eu tenho o FS, eu consigo achar o FI, que é 1 menos alfa sobre 2, fazendo esse cálculo aqui. Então, para achar o FI, que é o valor da tabela F, com N1 menos 1, N2 menos 1 grau de liberdade, tal que a área acima desse valor seja 1 menos alfa sobre 2, eu preciso fazer 1 dividido pelo valor da tabela F com os graus de liberdade trocados, tal que a área acima desse valor seja alfa sobre 2. Quando eu faço essa conta aqui, eu consigo encontrar esse FI aqui. Para ilustrar, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos supor que num teste bilateral, tal que alfa seja igual a 10%, eu tenho aqui o tamanho da amostra retirada da população 1 foi igual a 5, o tamanho da amostra retirada da população 2 foi igual a 6. Da tabela F com 5% de significância, né? Porque se eu estou num teste bilateral, o meu alfa aqui, se a gente voltar aqui, a gente está nessa situação aqui no teste bilateral. Então, o meu alfa de 10% está dividido em 5% para cá, 5% para cá. Da tabela F a 5%, eu consigo achar o FS, ou seja, o valor da tabela F, tal que a área acima desse valor seja aqui de 5%. Mas e se eu quisesse achar o FI, como que eu faria usando essa mesma tabela? Então, o valor do FS é o valor da tabela F com N1 menos 1, ou seja, 4, e N2 menos 1, 6 graus de liberdade, tal que a área acima desse valor é 5%. Então, esse valor, se nós procurarmos lá na tabela, 4 aqui em cima e 5 na margem esquerda, a gente acha esse valor 5,19 é o valor da distribuição F com parâmetros 4 e 5, tal que a área acima desse valor seja 5%. Mas se eu quiser achar o FI, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso inverter os graus de liberdade aqui. Então, o FI é o valor da tabela F com parâmetros 4 e 5, só que tal que a área acima desse valor é de 95%. Para achar esse valor, eu não tenho uma tabela a 95%, mas eu vou usar a mesma tabela a 5%. Então, esse valor é 1 dividido pelo valor da F com os graus de liberdade trocados, ou seja, de uma F com 5 e 4 graus de liberdade, tal que a área acima desse valor é 5%. Então, quando a gente olhar lá na mesma tabela, os graus de liberdade trocados, 5 e 4 deu 6,26. Se eu fizer 1 sobre 6,26, eu encontro o valor 0,159,
que é o valor da FI, ou seja, o valor da tabela F com 4 e 5 graus de liberdade, tal que a área acima desse valor é de 0,95. Então, encontrando esses valores críticos da tabela F, nós conseguimos construir a região crítica, né? A região que delimita a região. Nós conseguimos encontrar os valores críticos que delimitam a região crítica da região de aceitação. E nós vamos tirar a conclusão do nosso teste. Se essa estatística F0 pertencer à região crítica, nós vamos rejeitar a hipótese de igualdade de variâncias, ou seja, nós vamos considerar que as variâncias são estatisticamente diferentes, as variâncias das populações. Se essa estatística F0 pertencer à região de aceitação, nós não vamos poder rejeitar a hipótese de igualdade de variâncias, ou seja, nós vamos considerar que as variâncias populacionais são estatisticamente iguais. E usando esse resultado, nós vamos conduzir um teste de hipótese para as médias, comparar as médias das duas populações. Então, nós podemos fazer também teste de hipótese bilateral para comparar as médias. H0, as médias das duas populações são iguais. H1, as médias das duas populações são diferentes. Podemos fazer um teste de hipótese unilateral à esquerda para comparar as médias das duas populações. H0, a média da população 1 é maior ou igual à média da população 2. H1, a média da população 1 é menor que a média da população 2. E podemos fazer o teste de hipótese unilateral à direita. H0, a média da população 1 é menor ou igual à média da população 2. E H1, a média da população 1 é maior do que a média da população 2. E nós vamos ter dois casos para conduzir esses testes de hipótese aí. Se nós comparamos lá as variâncias e não rejeitamos a hipótese de igualdade de variâncias, esse é o teste que nós vamos fazer para comparar as médias das populações. Ou seja, nós vamos usar essa estatística T0 aqui, que faz a diferença das médias das amostras, dividido por SP vezes a raiz quadrada de 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Esse SP é como se fosse um desvio padrão ponderado entre as variâncias das duas amostras. Ele é dado por essa formulinha aqui. E essa estatística T aqui, ela tem uma distribuição T de student com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade, ou seja, a gente vai precisar olhar lá na tabela T com esse grau de liberdade para definir aqui os valores críticos que delimitam a minha região crítica da minha região de aceitação. Se o teste for bilateral, nós teremos dois valores críticos, um valor crítico negativo e um valor crítico positivo. Se nós tivermos o teste unilateral à esquerda, eu vou ter apenas o valor crítico negativo. Se eu tiver o teste unilateral à direita, eu vou ter apenas o valor crítico positivo ali, que delimita a minha região crítica da região de aceitação. Então, esse é o teste que nós vamos usar para comparar as médias de duas populações, considerando que nós testamos a hipótese de igualdade de variâncias e não rejeitamos a hipótese de igualdade de variâncias. Ou seja, estamos considerando que as variâncias populacionais são estatisticamente iguais. Agora, se nós tivermos feito o teste de igualdade de variâncias, se nós tivéssemos rejeitado a hipótese de igualdade de variâncias, concluindo que as variâncias populacionais são estatisticamente diferentes, então, se eu quisesse comparar as médias das duas populações, daí eu teria que fazer esse teste aqui. T0 é a diferença de médias das amostras dividido pela raiz quadrada de
variância da amostra 1 dividido por N1 mais variância da amostra 2 dividido por N2. Essa estatística aqui segue uma distribuição T de estudante também, só que o grau de liberdade, ou seja, o valor que eu vou procurar lá na tabela T, na margem esquerda da tabela T, eu tenho que fazer esse cálculo aqui para eu saber esse valor que eu vou procurar lá na margem esquerda da tabela T, tá? E esse valor tem que ser um valor inteiro. Então, se vocês fizerem esse cálculo e não der um valor inteiro, vocês têm que arredondar para o valor inteiro mais próximo, esse valor aqui, porque na tabela T, nós não temos, deixa eu ver se eu acho a tabela T aqui. Não coloquei a tabela T aqui. Mas na tabela T, nós não temos graus de liberdade quebrados, nós só temos os valores de graus de liberdade inteiros, tá? Então, nós precisamos arredondar esse valor para o valor inteiro mais próximo. E aí, tendo encontrado esse grau de liberdade, se o teste for bilateral, nós vamos encontrar dois valores críticos que delimitam a região crítica da região de aceitação. Se o teste for unilateral à esquerda, vou ter um valor crítico aqui à esquerda. E se o teste for unilateral à direita, eu terei um valor crítico à direita ali da minha região crítica. Então, como um exemplo, considere aí que a gente quer comparar as resistências de dois tipos de vigas de aço, dois tipos chamados de A e B. Considerando uma amostra de tamanho 13 de vigas do tipo A e uma amostra de tamanho 15 de vigas do tipo B, obtemos esses resultados aí. Então, essas informações são informações das amostras, ou seja, são as médias das amostras e as variâncias das amostras. Vamos verificar se as resistências desses dois tipos de vigas primeiro têm igual variabilidade, ou seja, vamos fazer um teste de igualdade de variâncias ao nível de 10% de significância. E depois, considerando o resultado que nós obtivemos aqui no item 1, nós vamos comparar as médias das resistências dos dois tipos de vigas de aço ao nível de 10% de significância. Então, primeiro, fazendo teste de igualdade de variâncias, vamos considerar teste de hipótese bilateral aí. Então, H0 é a hipótese de que as variâncias das duas populações são iguais, H1 é a hipótese de que as variâncias são diferentes. Nós vimos que a estatística do teste para igualdade de variâncias é essa estatística F0 aí, que é a razão entre as variâncias das amostras. Então, nós vimos que as variâncias aqui, a variância da amostra retirada do tipo A é 81,6 e a variância do tipo B é 161,5. Então, nós substituímos ali as variâncias, tá? Já são os valores das variâncias direto ali. Fazendo esse cálculo, nós encontramos uma estatística teste de 0,5052. Agora, vamos encontrar a região crítica com base na tabela F. Então, da tabela F, considerando 10% de significância, o valor alfa sobre 2, quer dizer, a área alfa sobre 2, eu tenho ali na tabela de 5%. Então, o valor crítico superior é o valor da tabela F com N1 menos 1, que é 13 menos 1, 12. E N2 menos 1, 15 menos 1, 14. Qual é o valor da tabela F, tal que a área acima desse valor seja de 5%? Então, se nós olharmos lá na tabela F, com 12 e 14 graus de liberdade, o valor da tabela F, tal que a área acima desse valor seja 5%, é 2,53. 2,53. E se nós quisermos achar valor inferior, ou seja, o valor da tabela F, com parâmetro 12 e 14, só que tal que a área acima dele seja de 95%, eu tenho que fazer 1 sobre
os graus de liberdade trocados aqui, 14 e 12, tal que a área acima seja 5%. Então, esse valor aqui da tabela F com 14 e 12 é igual a 2,64. Então, fazendo 1 sobre 2,64, nós encontramos 0,37, que é o valor crítico inferior da tabela F. A tabela F, a distribuição F é uma distribuição também que só assume valores positivos, tá? E também, geralmente, ela tem essa forma assimétrica aqui. Deixa eu voltar aqui. Assimétrica, tá? Dependendo ali dos parâmetros dessa distribuição. Então, ela só assume valores positivos. Então, como fica a região crítica aí? Região crítica vai ser a região de 0 até o FI, que é 0,37, e do FS, que é 253, até mais infinito. O valor que nós calculamos não pertence a essa região crítica, ou seja, está na região de aceitação. Então, nós não podemos rejeitar a hipótese H0 ao nível de 10% de significância. Como nós não rejeitamos essa hipótese aqui, nós concluímos que existem evidências amostrais de que as variâncias das duas populações são estatisticamente iguais. Então, nós vamos considerar isso para fazer o teste de médias. Então, no teste de médias, nós vamos considerar que as variâncias populacionais são iguais. Então, agora vamos fazer o teste de hipótese para comparar as médias das duas populações. Considerando o teste de hipótese bilateral, a hipótese H0, as médias são iguais versus a hipótese H1, que as médias são diferentes. Como nós concluímos que as variâncias populacionais são estatisticamente iguais, essa é a estatística teste que nós vamos utilizar. D0 é a diferença das médias das amostras, dividido por SP, raiz quadrada de 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Esse SP, nós fizemos esse cálculo aqui, tá? Esse cálculo aqui, raiz quadrada, N1 menos 1 vezes a variância da amostra 1, mais N2 menos 1 vezes a variância da amostra 2, dividido por N1 mais N2 menos 2. Fazendo essa conta aqui, nós encontramos esse valor aqui, SP igual a 11,163. Multiplicando a raiz quadrada de 1 sobre 13 mais 1 sobre 15, fazendo esse cálculo aqui, nós encontramos uma estatística teste igual a menos 3,26. Agora, vamos construir a região crítica desse teste. Então, como nós utilizamos essa estatística teste aqui, e nós vimos que essa estatística tem uma distribuição T, com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade, então eu preciso fazer essa conta aqui. N1 é 13, mais 15 menos 2, 26 graus de liberdade. Então, eu vou olhar lá na tabela T, teste bilateral. Então, teste bilateral, essa é a região crítica, tá? Essa é a região crítica. Eu tenho um T inferior e um T superior. O meu alfa é 10%, então a área acima do T superior é 10% dividido por 2, ou seja, 5%. E a área abaixo do TI também é 5%. Da tabela T, eu consigo achar o TS, tá? Porque a tabela T me dá os valores da tabela T, tais que eu consigo encontrar as áreas acima desses valores, tá? Então, da tabela T, com 26 graus de liberdade, nós vamos olhar lá na tabela. O valor da tabela T, valor da distribuição T de student, com 26 graus de liberdade, tal que a área acima desse valor
seja de 5%, esse valor é igual a 1,706. Então, é esse valor, 1,706 é o meu TS, tá? É o valor lá da valor crítico superior, ou seja, o valor crítico positivo lá do teste de hipótese bilateral. Quem que é o T inferior, ou seja, o valor negativo? É o negativo do TS, ou seja, é menos 1,706. Como a distribuição T ela é simétrica em torno do zero, a área acima do 1,706 é igual à área abaixo do menos 1,706. Então, como a área acima desse valor é 5%, a área abaixo desse valor também é 5%. Logo, meu TI é menos 1,706 e o meu TS é 1,706. Logo, a região crítica desse teste fica essa região aqui, de menos infinito até menos 1,706 e de 1,706 até mais infinito. O valor que nós calculamos da estatística teste pertence à região crítica. Portanto, nós concluímos que, como o valor da estatística teste pertence à região crítica, nós rejeitamos a hipótese de igualdade de médias ao nível de 10% de significância. Ou seja, existem evidências amostrais de que as resistências médias dos dois tipos de vigas de aço A e B sejam diferentes. Com isso, encerramos mais uma aula de estatística. Espero que tenham gostado e até a próxima.